Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso curso de eletrônica digital, falando hoje de mais um tipo de flip-flop. Na nossa última aula discutimos o flip-flop JK. Então vamos continuar apresentando aqui um novo modelo de flip-flop, o flip-flop do tipo D. Observe aqui na figura, nós temos inicialmente aqui no centro da figura, nós temos um flip-flop JK, como nós já vimos explicado anteriormente, né? As entradas J e K, que vão fazer aí a seleção do estado do flip-flop, né? Só relembrando quais são os estados do flip-flop JK: repouso, set, reset e comutação. São os 4 estados em que ele atua. Só que esse flip-flop JK que aparece aqui na nossa imagem, ele tem uma modificação. Percebam que eu tenho aqui a entrada J conectada a um inversor ligado na entrada K. Essa ligação, essa conexão, na verdade, ela elimina 2 estados do flip-flop. Porque se nós recordarmos ali da tabela verdade do flip-flop JK, 0 e 0, repouso, 1 na entrada J, 0 na entrada K, set, 0 na entrada J, 1 na entrada K, reset, 1 e 1, comutação. Da maneira como esse flip-flop está conectado, elimina-se a possibilidade de ter 0 e 0, 1 e 1. Porque com este inversor no circuito, ele vai estar sempre, os valores das portas aqui vão estar sempre invertidos. Então, o que eu tiver em J vai aparecer invertido em K. Então, esse flip-flop aqui, da maneira como ele está conectado, ele está sempre ou setando ou resetando. E o controle é feito pela entrada clock, como nós já discutimos anteriormente. Esse símbolo triangular na entrada aqui indica que ele é um flip-flop disparado, ou seja, ele atua na borda de subida da entrada clock. Então, a cada borda de subida da entrada clock, o flip-flop vai olhar o que tem na entrada, neste caso, se é um set ou reset, e vai ajustar esse flip-flop da maneira correta. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que o flip-flop tipo D é um flip-flop JK sem 2 dos estados. O estado da comutação foi introduzido no flip-flop JK e o estado de repouso. Porque o repouso ele pode ser obtido simplesmente controlando a entrada clock. Se eu não tiver bordas de subida na entrada clock, o flip-flop fica em repouso. Então, esse circuito todo que está dentro da linha tracejada aqui, eu posso representar desta forma aqui, que é o flip-flop tipo D. Então, para todos os efeitos, o flip-flop tipo D é um flip-flop JK com menos estados de atuação. E ele tem só, portanto, uma entrada só, que a gente chama de entrada D. Né? Então, ele tem só 2 possibilidades de entrada na entrada D. Ou é 0 ou é 1. E aí nós vamos atuar nessas duas possibilidades de entrada e na entrada clock, quem faz o gatilho aí para a atuação do circuito. Então percebam, aqui a gente tem o símbolo do flip-flop tipo D, ok? Entrada D, entrada clock. A representação aqui de uma borda de subida, mostrando, né, reforçando para a gente que os eventos desse flip-flop aqui vão acontecer na borda de subida. Aqui deste lado direito nós temos a nossa tabela verdade, indicando então quando o flip-flop tiver o nível 0 na entrada D e borda de subida, eu tenho D na saída. Né? Então quando eu tiver 0 na entrada D e uma borda de subida, ele reseta. Quando eu tiver 1 na entrada D e borda de subida, ele seta. Tá? Então é aquilo que eu disse, que ele só tem 2 estados. E aqui eu tenho um diagrama de tempo mostrando a variável D, né? A variável clock, né? O sinal de clock, e a saída Q, como é que a saída Q vai se comportar para essas situações de variáveis aqui. Vamos mudar aqui para a caneta para que a gente possa rabiscar. Então percebam aqui, eu tenho o sinal D variando, mas as mudanças, como antes, só vão acontecer quando eu tiver uma mudança no clock. Tá? Como esse flip-flop
É um flip-flop ativo na borda de subida, representado pelo triângulo na entrada aqui. Então, a cada borda de subida, eu preciso monitorar a entrada para saber o que vai acontecer. Então, isso é feito, identifico que cada uma das bordas de subida já está feito aqui. Aqui nós temos uma borda A, borda B, C, D, E, F e G. As bordas foram nominadas, então, só para a gente entender o momento em que acontecem os eventos. Então, no instante A, né, o que é que tem na entrada? No instante A, na entrada D, eu tenho 0. Então, se eu tenho 0, eu tenho que resetar o flip-flop. Reparem aqui que a saída Q, ela começa valendo 1. Então, no instante A, o flip-flop vai desligar. A gente observa isso acontecendo aqui. O flip-flop reseta. A próxima mudança vai acontecer no instante B. No instante B, o que é que eu tenho na entrada D? Eu tenho nível 1. Então, 1 na entrada D e borda de subida é um comando para setar. Então, o flip-flop vai ligar. Está aqui uma borda de subida. Ok? No instante C, eu tenho nível 0 na entrada D. Então, esse cara vai resetar. Resetando, a saída vai a nível 0. No instante D, eu tenho nível 1 na entrada. Então, o flip-flop estava desligado, ele vai setar. Reparem aqui no instante E agora, nós temos nível 1 novamente, mas é um comando para setar, só que o flip-flop já estava setado, né? Já estava ligado. Então, ele permanece ligado. Vamos até o instante F. Aqui no instante F, na entrada D, eu tenho nível 0. Então, ele vai desligar o flip-flop. E vai permanecer assim até o instante G, onde no instante G eu tenho 0. Eu estou mandando desligar um flip-flop que já estava desligado, ele permanece desligado. Então, esse aí é o diagrama de tempo que descreve o funcionamento do flip-flop tipo D. Ok? Como sugestão para estudo, eu recomendo que você refaça esse exercício aqui, atuando na borda de descida, como se ele fosse um flip-flop tipo D ativo na borda de descida, como se ele tivesse um círculozinho na entrada aqui, um círculo de negação. Tá? Vocês vão ver, vocês poderão ver que a saída nível Q vai mudar aqui. A forma dela vai ficar bastante diferente pelo simples fato de estar atuando na borda de descida agora, né? Vamos ser nesses instantes aqui, os meus instantes A, B, C, D e E vão ser deslocados aqui, né? E a saída, consequentemente, vai variar bastante, ok? Então esse foi o nosso flip-flop tipo D.